Salve, pessoal! Eu sou a Áurea Carolina, candidata a prefeita de Belo Horizonte pelo PSOL, e vou responder 3 perguntas formuladas pelo Culturaliza BH. Estou empolgada de participar. A cultura de BH é a minha história pessoal, é também como eu me encontrei coletivamente, né? Eu fui, na juventude, uma ativista da cultura hip hop, fui cantora de rap, e participar de grupos culturais foi um caminho importante na minha formação política, pessoal. E a arte e a cultura têm esse poder de mobilização, né? De nos convocar para o sensível, de perceber a realidade olhando outras perspectivas também, na diversidade. E isso diz muito de como Belo Horizonte é essa cidade multicultural, diversa, em que tantas manifestações coexistem, né? São povos e comunidades tradicionais, manifestações populares, grupos de várias vertentes, artistas, fazedores, trabalhadores e trabalhadoras da cultura que estão nesse ecossistema que só cresce, né? Então, acho que Belo Horizonte tem uma história de cultura viva, popular, que constrói autonomamente as suas formas de atuar na cidade e no país, que, apesar das dificuldades e muitas vezes de não contar com o apoio do poder público, consegue continuar fazendo uma diferença importante na vida da cidade, né? É um espaço de formação crítica também, de expressão, de liberdade, de criatividade, e também tem uma importância econômica que precisa ser destacada, né? Muita gente trabalha a partir da arte e da cultura e se sustenta dessa forma. E Belo Horizonte tem, sim, uma história de organização do setor cultural e dos artistas, de luta por políticas públicas para a cultura, né? De apoio aos espaços culturais, de apoio às iniciativas comunitárias que acontecem nas periferias. Então, é assim que a gente conseguiu ter uma institucionalidade de políticas culturais na nossa cidade, né? E foi assim também que várias lutas foram travadas, né, com o Conselho Municipal de Cultura, para que a gente pudesse ter a retomada da Secretaria Municipal de Cultura, para que houvesse mais investimentos nos equipamentos culturais, né, nos centros culturais, nos teatros públicos, apoio aos agentes culturais nos territórios. E é uma área que precisa de muitos avanços, ser muito fortalecida. Então, BH tem essa matriz que é muito rica, muito valiosa, e a gente tem que transformar isso numa potência também a partir da intervenção do poder público como parceiro dessa rede de cultura viva. Eu vejo que os artistas, os espaços culturais, muitas vezes se viram por conta própria, né, com pouco espaço para influenciar na política cultural, embora haja, sim, todo um trabalho sendo feito, e isso é preciso reconhecer na prefeitura, né? Houve uma correção de rumo com a recriação da Secretaria Municipal de Cultura, há tentativas de diálogo, mas tudo ainda muito insuficiente, muito aquém do necessário, né? A gente não tem um orçamento à altura das necessidades desse grande setor em Belo Horizonte, né? Menos de 1% do orçamento da cultura, do orçamento municipal, é aplicado para a cultura, e ainda há problemas de execução orçamentária. Então, eu vejo que, de forma autônoma, o setor continua se mantendo, se virando, né? Nessa pandemia foi extremamente prejudicado. A cultura foi um dos primeiros setores a parar e certamente será um dos últimos a retornar, porque a cultura também é essa possibilidade do encontro, né? Nada substitui a presença na produção, na realização da cultura, embora
outras formas de interação sejam possíveis, e nessa pandemia têm sido, sim, aproveitadas, né? Há uma inventividade para a gente lidar com esse momento que exige de nós muitas mudanças também, mas eu considero que essa cultura diversa, né, que acontece desde nos saraus periféricos, nas batalhas de MCs, nos eventos, né, pequenas manifestações que acontecem nas comunidades, né, desde o congado até os encontros que grupos como de capoeira, grupos como de arraial têm organizado, né? Tudo isso diz dessa rede e tantas outras possibilidades, né, que acontecem em Belo Horizonte, precisam de muito mais suporte governamental, né? E isso, para além de compromisso de governo, tem que ser uma política da cidade de Belo Horizonte, permanente, né? Que precisa ser aprimorada sem parar. Então, eu vejo que as políticas culturais em Belo Horizonte ainda precisam responder nessa interação, né, com os vários segmentos, com as artes, né? Com a literatura, com as artes cênicas, com a música, com o teatro, enfim, todos esses segmentos dentro do setor cultural de uma maneira muito mais estratégica e participativa. Maravilha! A principal proposta é aumentar o orçamento da pasta da cultura para a gente ter 2% no mínimo do orçamento municipal destinado às políticas culturais e melhorar a capacidade de execução desses recursos. Isso tem que ser feito de forma dialogada com a cidade, como eu dizia, né? Não dá para a prefeitura definir da sua cabeça qual vai ser a orientação da política cultural. A gente precisa aprimorar os espaços de construção coletiva com a cidade, com os artistas, com todo o setor. E é importante fortalecer os equipamentos públicos, os 17 centros culturais que estão espalhados pelas regionais de BH, os teatros públicos. Precisa ter um incentivo de ocupação por parte da cidadania desses equipamentos, né? Ter uma gestão compartilhada desses espaços. É muito importante fortalecer também a carreira dos servidores da cultura e realizar novos concursos para ter mais gente, equipe técnica especializada disponível para trabalhar nos equipamentos e na gestão das políticas culturais, né? Hoje há uma sobrecarga em cima dos servidores da cultura. É muito importante que haja uma política para as artes, né? E também a instituição de uma política de cultura viva em Belo Horizonte. Existe um projeto de lei tramitando na Câmara Municipal e a gente tem trabalhado na Gabinetona, né, o mandato coletivo do qual eu faço parte, para que isso avance, né? A gente precisa desburocratizar a realização de atividades culturais no espaço público, pequenos eventos, né, que não podem ser tratados com os mesmos critérios em relação a eventos grandes, né? Preciso ter uma política de apoio para essas iniciativas acontecerem nos espaços públicos, né? Facilitar a interação também com os vários órgãos responsáveis pela fiscalização do espaço público, pela liberação das atividades, né? Então, eu trago de novo pequenos acontecimentos que têm um potencial de mobilização comunitária, de proteção também, de criar um ambiente seguro para as pessoas conviverem, podem e devem ser apoiados pela prefeitura com uma abordagem muito mais acolhedora, né, do que tem sido hoje. E pensar nessa economia da cultura também, né? Como que os vários segmentos, do audiovisual até a produção cultural mesmo, né? A turma da graxa que trabalha nos bastidores, é preciso ter uma atenção específica e ter como orientação sempre esse caráter participativo da construção, porque embora a gente tenha, assim, ações importantes em andamento atualmente na gestão da prefeitura, muitas vezes falta uma interação próxima, né? Um diálogo muito mais qualificado
com a cidade para a definição das políticas públicas. E, enfim, eu acho que a gente precisa, olhando para as várias necessidades dos segmentos e construindo os caminhos possíveis, né, as soluções junto com quem entende, com quem trabalha na ponta. Tudo de bom e parabéns pela iniciativa de convidarem os candidatos para apresentarem as suas plataformas para a cultura em BH.